alegria, com muita alegria que eu estou aqui para alegrar o seu dia. E hoje eu venho falar para vocês sobre o tema, abusos contra crianças cresce até 12 vezes a mais em São Paulo com essa pandemia do Covid-21. Errou feio, errou rude. Com as crianças dentro de casa. Então, meu nome é Rosane Azevedo e o meu canal aqui no YouTube, Kika Superação. Então, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Então, gente, eu vou falar hoje sobre os abusos que crescem em São Paulo. Os abusos contra crianças crescem até 12 vezes com a pandemia em São Paulo. Denúncias sobre conflitos familiares, sobre a guarda e brigas e agressões físicas e assédio sexual e o abandono explode em toda a cidade. Cresce o número de crianças expostas ao trabalho infantil na zona sul de São Paulo. A pandemia do Covid-19 escancarou os casos de agressões e abusos sexuais contra crianças, impossibilitados de fechar as portas ou fazer o isolamento social. Os conselhos tutelares de todas as regiões da cidade de São Paulo viram o número de denúncias e de violência infantil crescerem. De acordo com dados do Conselho Tutelar do Rio Pequeno e Raposo Tavares, na zona oeste da cidade, foram levantados a pedidos da reportagem. Em fevereiro deste ano, o número de denúncia foi 12 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Esse número saltou, gente, para 24. Isso significa dizer que houve um aumento de 1,100% em casos de maltratos e violência sexual contra crianças nessas regiões. Em janeiro, o número de casos foi de 6,5 vezes superior ao mesmo período de 2020. O que representa um crescimento de 650%. Hoje, os relatos surgem de todos os lados. Hospitais, unidades básicas de saúde, Disque Denúncia, que antes ficavam mais restritos aos municípios, diz o conselheiro tutelar da região. O isolamento social necessário em decorrência da pandemia trouxe, segundo o agressor, para dentro de casa. O pai que tinha um histórico de violência, de ser uma pessoa agressiva, trabalhava fora. Nos últimos meses, o agente violador fica mais em casa e, com isso, aumenta os casos de agressões. Afirma, além disso, a crise econômica que se acentuou com a chegada do vírus fez com que muitos pais perdessem o emprego. Muitos pais passaram a descontar as insatisfações e frustrações nas crianças, nos seus filhos. Passamos a atender mais casos de espancamento, diz o Conselho Tutelar. Nessas situações, muitos aumentaram o consumo de álcool e com isso passamos a atender mais casos de espancamentos e isso soma ao maior esgotamento das mães que perdem o apoio da família, dos parceiros e do governo e das políticas públicas. A saúde física e mental não dá conta, diz o conselheiro. Relata que há casos de mães que entregam as crianças aos conselhos tutelares por não poder mais dar sustento para a vida dos seus filhos. Antes da pandemia do novo coronavírus, as escolas, os principais locais onde o índice de maltrato ou abuso sexual era percebido. Hoje, com a maior parte das crianças estão afastadas das escolas, quando ficamos sabendo já é tarde. Diz o Conselho Tutelar que quando eles ficam sabendo, o abuso já aconteceu. Advogado, especialistas em políticas públicas dizem que além do abuso sexual, da violência e trabalho infantil, as crianças ficam expostas a fatores de risco, como exploração sexual, gravidez na adolescência e insegurança alimentar. A violência gera um impacto no desenvolvimento cognitivo, emocional e no aprendizado dessa criança. Há um aumento no risco de desenvolver doenças mentais, cardíacas, diz com a evasão escolar,
especialmente que são mais vulneráveis a uma ampliação das desigualdades. Isso demandará do Estado a ampliação de serviços públicos de setores como saúde e educação. Rede de apoio sem estrutura. O conselheiro relata ainda que nas regiões em que atua há uma lista de espera para atender crianças. Muitas vezes a demora pode chegar a mais de um ano. E, gente, isso vários órgãos cabíveis oferecem condições para o fortalecimento da autoestima, superação de direitos e reparação da violência vivida. Mas falta estrutura e que o atendimento à distância por vídeo ou telefonema jamais vai verificar a situação real dessas crianças em casos de violência doméstica e maus tratos. São 52 conselhos tutelares na capital e eles não dão conta. Isso afeta e vai acontecendo o quê? Uma explosão de conflitos familiares. Estamos enfrentando um ciclone por conta da pandemia, um índice elevadíssimo de agressões contra as crianças. Na maioria das vezes, são espaços de 10 metros quadrados que comportam 15 pessoas. A região tem hoje 300 mil habitantes em situações de extrema vulnerabilidade. Pais, mães, avós, sobrinhos estão todos alocados no mesmo espaço. São agressões entre irmãos, famílias que não têm condição de pagar o transporte escolar. Na Brasilândia, famílias numerosas em cômodos pequenos vivem em rotina de abuso, gente. E eles dizem que uma das maiores dificuldades é retirar o abusador do convívio dessa criança, pois muitas vezes quem é o padrasto é o abusador que paga o aluguel. Há uma dependência financeira. Alguns pais acabam batendo muito com mangueiras, fios, chinelos, agressões que deixam marcas e até cicatrizes. São castigos físicos pesados que os pais acabam cometendo. Aumento do trabalho infantil. As famílias colocam as crianças para trabalhar nas ruas e assim acontece a exploração do trabalho infantil, seja nas feiras, nos faróis, e esse aumento do trabalho infantil acontece devido à evasão escolar. A lógica é de que se os filhos não estão estudando, podem trabalhar. A crise econômica cria mais pressão para que as crianças consigam rendimentos. Ainda mais as desigualdades acontecem nessa sociedade. Porque não é justo, muitos pais dizem, eles não têm condição financeira de bancar e de cuidar de seus filhos. Gente, essa é a mensagem de hoje. Eu quero agradecer aqui de coração, né, para você que sabe de algum caso de abuso, seja trabalho infantil, seja, gente, de qualquer maneira que você possa estar ajudando. Ajude, não fique calado diante essa sociedade corrupta que está aí. Eu agradeço vocês do fundo do meu coração. Não esquece, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beijo no coração de cada um de vocês.